Galera, tudo bom com vocês? Bom, seja bem-vindo a mais um Devocional on Fire. Roda a vinheta. Bom, e já peço desde já que você se inscreva no canal. Falta pouquíssimos inscritos para a gente chegar aí nos 1000 inscritos. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Eu vou te falar uma coisa: toda vez que você compartilha um vídeo como esse na internet, com seus amigos, com outra pessoa, você está edificando a vida dessa pessoa. Porque o que nós vamos falar aqui, o que nós temos falado aqui, tem transformado vidas, tem mudado pessoas. Então eu peço desde já que, por favor, você compartilhe esse vídeo, dê like, ative sininho. Aleluia, amém? Bom, e nós terminamos recentemente aí a nossa série que nós estávamos falando sobre gigantes no geral. Então nós comentamos sobre todos os gigantes e como você vencer também esse gigante. Então já peço para você, se você não assistiu, vá lá, assista, tá muito bom o conteúdo e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você. Só que hoje nós mudamos, esse mês de janeiro, nós mudamos totalmente o tema e nós queremos falar de algo que tem pegado muitas pessoas, algo que tem afastado muitas pessoas do reino de Deus, algo que tem impedido muitas pessoas de avançar, né? Nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós temos o intuito de cada vez avançar mais, e esse daqui é o ano do avanço, amém? Se você aí veio no culto da virada da igreja, põe assim, hashtag esse é o ano do avanço. E esse é o pecado que tem feito muitas pessoas não avançarem, muito pelo contrário, tem feito as pessoas retrocederem. E por isso que em toda essa série aí que nós vamos fazer no mês de janeiro, nós vamos falar sobre pornografia, e eu quero começar falando sobre a imoralidade sexual. A primeira coisa que eu gostaria de ler com você é um texto da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então a vontade de Deus já começa dizendo aqui que a vontade de Deus é que você se livre, que você se afaste, que você não esteja perto da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? A imoralidade sexual é qualquer prática sexual fora dos padrões de Deus, fora dos padrões bíblicos, fora daquilo que Deus colocou ali, instituiu, enfim, tudo aquilo que inflige os padrões de Deus, inflige os padrões de Deus, pode ser colocado aqui como padrão da imoralidade sexual. E talvez você pense, poxa, mas sei lá, essa palavra sexual, ela entra muito naquilo que envolve os casais e tal. Pois é, só que tanto na vida dos casais quanto na vida dos solteiros, e aqui eu quero falar exatamente para você que é solteiro, para você que é um jovem, assim como eu, solteiro, eu quero justamente falar aqui sobre o que pode ser o padrão imoral para você, a imoralidade sexual para você que é um jovem solteiro. A primeira coisa que pode ser imoral para você que é um jovem solteiro é a pornografia, a masturbação, pode ser a luxúria, pode ser a lascívia, pode ser a fornicação. Tudo isso pode ser pecados estabelecidos aí como imoralidade sexual para você que é um jovem e até mesmo para você que é um casado. Olha que interessante, lá em Timóteo, 2 Timóteo 2:22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E a imoralidade, ela se apresenta em muitos lugares, e é por isso que tanto eu como você hoje, nessa geração internet, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. E eu quero aqui falar de um exemplo, de uma história de alguém que viveu um padrão imoral, para exemplificar para você o que a imoralidade sexual ela pode causar na sua vida. A Bíblia fala sobre um rei, essa história está lá em 2 Samuel 11, a partir do 1 você já vai começar a ver essa história, e a Bíblia fala de um rei chamado Davi. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Davi, aquele mesmo menino que desafiou um gigante e o venceu com uma pedrinha, que se tornou rei. Ele foi o maior rei que nós já vimos, né, em Israel. Então é um grande exemplo para nós de um servo de Deus. A Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Só que Davi ele já cometeu um erro.
E quando você vai lá para a história dele, em 2 Samuel, como eu citei aqui, capítulo 11, você começa a ver que Davi, ele, em certo momento, ele estava de boa no palácio dele, estava lá tranquilo. Sabe quando você está de boa? Agora chegou a época do fim, passou, né, a época do fim do ano, e tinha muita gente em casa, porque geralmente as empresas elas dão folga, e aleluia, é aquela bênção toda, né? Então geralmente você fica relaxado. E Davi estava nesse momento. Estava relaxado, estava tendo guerra lá fora, e os soldados dele estavam lá guerreando, e ele estava de boa, estava tranquilo, descansando. Só que a Bíblia fala que em certo momento ele sai para o terraço, e ele começa a olhar o terraço, começa a olhar o que tinha em volta do palácio dele, e ele se depara com uma mulher tomando banho. De acordo com a Bíblia, fala que era uma mulher muito bonita, e automaticamente Davi já cresceu os olhos em cima dela, falou: meu Deus. E Davi pede para chamar aquela mulher. E só que informaram Davi, como nós podemos ver no texto, que aquela mulher já era uma mulher casada. Quando Davi pergunta: mas você, quem é essa mulher? E ela fala, eles falam, né? Essa é a esposa de Urias, o hitita. A Bíblia fala que mesmo Davi sabendo que ela era casada, ele foi lá e a tomou, né? Se deitou com ela, dormiu, e ela engravidou. E a Bíblia fala que após esse pecado que Davi cometeu, após esse erro que Davi cometeu, ele quis colocar a culpa, né, sobre Urias, da gravidez dela, né? Ele tentou esconder. E a Bíblia fala que várias vezes ele falou para Urias deitar-se com ela, e ele não deitou porque ele estava em período de guerra. Então na mente de Urias ele pensava: eu jamais posso me deitar com a minha esposa, dormir enquanto meus companheiros estão lá na batalha. E aí Davi pensou: eu preciso me livrar desse cara. E Davi simplesmente foi lá e mandou ele para ficar na linha de frente da batalha. E na linha de frente da batalha é onde a guerra é mais forte, onde a guerra é mais travada, onde o negócio realmente pega fogo. E eles colocou Urias lá na frente porque ele queria que Urias morresse, para que assim ele se livrasse ali, né, de uma certa culpa. Bom, e Davi ele comete um pecado de imoralidade. E esse pecado de imoralidade ele cometeu através de ter deitado com essa mulher, sabendo-se que ela era casada, mas mesmo assim ele foi lá e deitou-se com ela. Só que eu quero que vocês entendam aqui a consequência da imoralidade, porque Davi ele se deitou com ela, pecou por ter se deitado com ela, e sobre Davi veio morte, sobre a casa de Davi veio morte, porque o bebê que era para nascer morreu. Urias, que não tinha nada a ver com essa situação, morreu. E a espada nunca mais se afastou ali da casa de Davi. E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque às vezes nós vamos falar futuramente aqui nos próximos vídeos sobre pornografia. E talvez você pense assim: poxa, mas nem é um pecado tão assim, né? Nem é algo assim tão... nossa, né? Nem é matar ninguém, nem é pôr a mão em ninguém. A pornografia você não vai pôr a mão ali em ninguém e tal. Mas eu quero te mostrar que tudo aquilo que é pecado resulta em morte. E é aí que está o grande problema. Porque todas as vezes que nós, como servos de Deus, nos colocamos ali numa situação de pecado, entramos num pecado, aquilo sempre vai te gerar morte, aquilo sempre vai gerar sobre a sua vida destruição. Talvez não seja uma morte física ali no momento. Talvez você vai pecar e não vai cair um raio na sua cabeça. Sabe, não vai cair, nossa, meu Deus, cai um raio na cabeça dele. Não, talvez isso não vai acontecer. Mas dentro de você está morrendo ali espiritualmente. Dentro de você, muitas coisas vão morrendo. Como, por exemplo, a vontade de servir a Deus, a vontade de estar na presença de Deus. E tudo isso acontece porque você caiu ali na imoralidade sexual. E Davi, para nós, foi um grande exemplo de que a imoralidade ela pode causar muitos problemas, tanto na minha vida quanto na sua vida. E é por isso que nós, todo esse mês, né, nós falaremos sobre essa questão do pecado sexual, sobre a questão da pornografia, da masturbação, porque o intuito é justamente mostrar para você que é necessário vencer esse pecado. É necessário que você realmente saia desse pecado, saia dessa escravidão que muitas vezes você está vivendo e você comece a viver realmente aquilo que Deus tem para você. Por isso,
Eu espero você muito nos próximos vídeos que nós vamos fazer. Eu espero você que realmente firme e forte para você entender como vencer o pecado. Porque assim como eu mostrei para você de uma forma simples, de uma forma rápida, a imoralidade na vida de Davi causou muitos danos. E eu gostaria de deixar uma simples reflexão com vocês. Davi, ele foi um grande rei, ele foi um homem segundo o coração de Deus e cometeu esse pecado. Deus o perdoou, assim como Deus também te perdoa se você cometer pecado e errar em si. Só que eu quero mostrar para vocês que a reflexão que eu quero mostrar para vocês é que Davi, de acordo com a Bíblia, esse foi o único pecado relatado pela Bíblia que ele cometeu de uma forma ali sexual. Ele errou outras vezes, mas com relação à imoralidade sexual, Davi cometeu esse erro uma vez. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que Davi, mesmo tendo cometido esse erro uma vez só, houve grande consequência na vida dele. Imagina para as pessoas que hoje fazem desse pecado um bichinho de estimação. Imagina para as pessoas que fazem desse pecado um hábito. Sempre estão caindo na imoralidade sexual. Imagina qual é a consequência que isso pode acontecer na sua vida, na sua história, na sua família, naquilo que Deus tinha para você. Então hoje tem pessoas que estão, talvez você até esteja me assistindo aqui, e hoje o intuito é te chamar para os próximos vídeos, porque eu quero mostrar para você que é possível você vencer a imoralidade, é possível você, sendo um jovem, caminhar em santidade, não se deter ao pecado, não se voltar ao pecado. É possível sim. Primeiro porque Deus está com você, e segundo porque você tem a palavra de Deus que te ensina a viver assim. E é por isso que eu quero convidar vocês para os próximos vídeos, e não apenas convidar, mas também convidar você a viver uma vida de santidade e a vencer a imoralidade sexual, porque você é capaz disso, não a capacidade física, mas Deus te deu isso. Deus te deu essa capacidade de você vencer a imoralidade sexual. Por isso, #viva em santidade. Então, eu te convido a você viver em santidade e nos acompanhar nos próximos vídeos, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Espero que essa palavra, ela tenha falado com você. Espero que essa mensagem, ela possa edificar a sua vida. Talvez você fale, poxa, mas eu não cometo o pecado de imoralidade sexual. Mas se o seu amigo, se o seu vizinho comete, eu peço que você compartilhe esse vídeo com ele, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Então, se inscreva no canal, não se esqueça aí, e que Deus te abençoe. Falou!